instituiu Pessa. O Senhor instituiu Páscoa. Ele não instituiu Semana Santa. Sabia? Aí tem um monte de crente falando de Domingo de Ramos, de Sábado de Aleluia. Não está na Bíblia. Leia na sua palavra. Não tem. Você precisa sair da cultura grego-romana e habitar na cultura de Deus. Você quer verdadeiramente viver um salto de libertação? Esquece Semana Santa. Com todo respeito aos católicos, se porventura tiver alguém aqui, mas não está na Bíblia. Isso foi instituição católica, apostólica, romana. Não foi instituição do Mashiach. Ele instituiu o quê? Pessa, festa da libertação, que é a maior representação hoje aqui nossa. E depois nós vamos juntos fazer um ato profético aqui. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5. Quem está visitando a gente, quando o pessoal abre a Bíblia aí, quem está visitando a gente, só faz assim com a mão para eu saber. Vê com quem, querido? Com o Bruno? Conheço bem esse rapaz. Pessoal de São Paulo ali, Karina, Ricardo, desses meninos. Te peguei no colo, hein, rapaz? Aí tá, a pequenininha. Você trouxe a pequenininha hoje? Vou vê-la. Cadê a Esther? Tudo bem? Mais alguém aqui que visita? O meu irmão de boné, Deus abençoe. Vem com quem, querido? Vem com o Neto? Amém. Mais alguém? Você já é de casa. Mais ninguém? Aleluia. Hoje você e eu somos chave. Entendeu? Eu e você somos uma chave que precisa virar. Quando você entende isso, você consegue passar a vida e deixar de viver a vida como um cachorro que corre atrás do rabo. Com quanto tempo você corre atrás das coisas e não muda, irmão? Fala de verdade. Muito tempo ou pouco tempo? Quanto tempo a gente vai atrás das coisas e não mudam? Nós não mudamos. A gente não está falando do outro. Tempo. Hoje eu fiz um exercício, eu e Deus. Olhei para frente do espelho e disse assim: Espírito Santo, faz esse camarada aí que está no espelho acordar para a vida e entender o que não muda. Que a gente fica assim, já viu? Cachorro fica assim e deita, aí levanta e deita. Na vida espiritual da gente é a mesma coisa. Olha o que está escrito aí, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Se você não tiver Bíblia, está aí na tela. Livrem-se do velho fermento ou levedura, para poderem ser uma massa nova. Todo mundo acorda no dia 31 de janeiro e diz: amanhã, hoje é meia-noite, vira o tempo e eu vou fazer tudo novo. 5 de janeiro já está reclamando que passou, já está reclamando no Facebook, e minha vida não muda. É ou não é? Por quê? Por que as pessoas não no 31 de janeiro, no 31 de dezembro? Porque estão no código errado. O mundo já mudou lá em setembro, outubro, e as pessoas estão querendo mudar em janeiro. Continua lendo. Livrem-se da velha levedura para poderem ser uma massa nova, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois nosso cordeiro pascal, ou o nosso cordeiro de Pessa, ou o Mashiach, a minha Bíblia está: pois o cordeiro de Pessa, o Messias, foi sacrificado. Desta forma celebremos, a minha Bíblia está Seder, mas é a festa, sem qualquer vestígio do quê? De levedura ou fermento, o fermento da impiedade do mal, mas com pães asmos da pureza e da verdade, e como está na tela, sinceridade. Amanhã na escola apostólica, escola Inene, e na torre de vigia, eu vou falar sobre 3 coisas que o Mashiach tirou da levedura, e por isso que nós estamos aqui. Não vou falar isso hoje, vou falar amanhã. 3 coisas.
E vou te dar a base bíblica para isso. 3. Que você precisa tirar para verdadeiramente viver Páscoa. Hoje é 14 de Nissan, no mês bíblico. 14 de Nissan. É hoje a primeira festa, a primeira noite de Páscoa, de Pêssar. O que você vai fazer para viver isso aqui? E o Messias, o Mashiach, foi crucificado. Eu poderia colocar uma cruz aqui no altar, mas não gosto da representação de cruz, porque cruz lembra de Cristo morto, e o meu Cristo está ressurreto. Não gosto de cruz. Se você anda com crucifixo, saiba que você está matando Jesus todo dia. Já morreu, já ressuscitou e você está matando ele todo dia. Sabe que se você cruzinha tudo quanto é lado, você está matando Jesus de novo. E Jesus morreu uma vez só, não precisa matar ele todo dia. Agora, a ordem era, volta lá para Êxodo, capítulo 12, e mantenha aí aberto, que já já eu vou falar disso, só para não demorarmos para achar. Êxodo capítulo 12, e já já a gente fala disso. Agora a ordem de Deus é, a ordem de Adonai é: Moisés, vocês estão no Egito, levante-se como voz profética e diga ao Egito, ao faraó, que o povo precisa ser liberto. Sabe quando você começa a vir na casa de Deus, as potestades se levantam para dizer não? Sabe quando você começa a vir na casa de Deus e a sua vontade não é tratada, não é trabalhada, e você começa a de fato entender o que eu preciso para ser liberto? Quanto tempo, gente, que você está na igreja evangélica? Esse é o problema, você está na igreja evangélica, você não se tornou um crente, um cristão, você só está na igreja. Quanto tempo você está na igreja e continua a mesma porcaria de vida? Não muda. Você volta no mesmo pecado. Quanto? Não sabe dizer não, não sabe dizer não ao pecado, porque as potestades estão recebendo e influenciando vocês, a gente. E aí você se depara com uma festa anual, Pêssar, que é você estar no lugar certo, na hora certa para ser liberto. E você sabe da história, porque você leu. Você é um estudioso de Bíblia. Você não vem na igreja só para sugar o apóstolo. Você lê na sua casa. Você aprende. Qual foi a primeira praga que Deus mandou Moisés fazer? Qual foi? Qual foi a primeira praga que aconteceu? As águas se transformaram em quê? Em sangue. Para o egípcio, cada coisa era um deus. O rio Nilo era um deus, porque era aquilo que provia água para todo o Egito. Então, o rio Nilo era um deus. E aí o Senhor diz assim: aquilo que você acha que é maior do que eu na sua vida, eu vou tirar. O problema não é quando Deus tira aquilo que é ruim. O problema é quando nós idolatramos a nossa família, e Deus toca na nossa família para a gente aprender que Ele é o rei. O problema é quando a mãe idolatra um filho e Deus toca no filho. Ai, Deus é penoso, Deus é ruim. Não sei. O importante é você não ter outro senão o Senhor. A gente adora mamon, o dinheiro. A gente adora o futebol. Tem gente que chega atrasado na igreja por causa de futebol de domingo. Tem gente que nem vem na igreja porque está cansado, jogou futebol domingo inteiro. Isso não é indireta, é direta, tá? Tem gente que está cansado porque dispensou toda a força com outras coisas. E esquece que é o sangue do Cordeiro que foi crucificado. Jesus fala que Ele é o quê? Jesus fala que Ele é o quê? Já você vai entender. Qual foi o primeiro praga que Ele fez? Que Ele mandou? A água se transformando em sangue. Depois teve mais 8.
A oitava praga, eu não vou falar das pragas, eu quero falar de outra coisa. A oitava praga, quem lembra? Aliás, a nona praga, quem lembra? A nona praga foi a escuridão, porque para o egípcio o sol era um deus, o deus Ra. E aí a Bíblia diz que a nona praga era escuridão total de 3 dias. 3 dias. Acabei de falar, quantas são as leveduras que Jesus tirou? Eu vou ensinar amanhã. Começa a entender? Amanhã você vai descobrir mais. 5 horas. 3. Quantos dias o Mashiach ficou no inferno? Está fazendo sentido alguma coisa besta para você agora? Ou é o dia de você ir comer peixe na casa da sogra? Percebe que Deus, o Eterno, está falando conosco. Agora, a nona praga, o sol some, tudo vira trevas, absolutamente trevas, para dizer que Deus não, que o sol não é um Deus. Qual foi a primeira praga? Água, hein? Depois você lê as outras. Qual foi a nona praga? Escuridão. Qual foi a última praga? A morte do primogênito. O que tem a ver a morte do primogênito? Todo primogênito recebe mais e recebe toda a carga espiritual de uma família. Quem é o primeiro filho aqui? Eu sou. Todos nós recebemos uma responsabilidade maior. Agora, para mostrar que, preste atenção nisso, para mostrar que Deus era o Deus de Israel, primeiro ele começa transformando água em sangue, e ele vai acabar a última praga com o quê? Com morte, com sangue. Agora preste atenção nisso. É tão importante o sangue, é a ordem de Moisés. Moisés, mande o povo preparar, mande o povo ir atrás de um cabrito, de um cordeiro novo, do dia 10 ao dia 14, preparem. Preste atenção numa coisa, Israel tinha mais de 600 mil pessoas, não tinha WhatsApp, nem Facebook para fazer uma live, não tinha telefone, não tinha SMS. Como avisar esse povo todo? Pega o que eu vou dizer. Às vezes a sua libertação não acontece porque você acha que a sua vida muda num instalar de dedo. Você acha que é vir na igreja e falar assim: ah, Jesus morreu por mim. Esse é o problema dos evangélicos baratos. Jesus morreu por mim. Eu não estou minimizando o poder do sangue de Jesus, não estou minimizando o poder do sangue do Mashiach. Aqui não, aqui a gente não tem esse problema, você já entendeu. O problema é a internet. Uma meia dúzia não sabe o que fazer, fica comentando coisas que não entendeu. Nós não estamos minimizando o poder do sangue do Senhor. Nós estamos mostrando que é tão sério a sua libertação que Deus diz assim: Moisés, fala para o povo preparar um cordeiro. Não é chegar lá e falar: ó, ai pastor, ora para mim. Muitos de vocês já estão num processo, mas tem gente nova que chega na igreja. Não estou falando dos visitantes hoje, mas tem gente nova que chega na igreja e fala: ah, eu vim receber uma oração. Ah, Deus vai mudar minha vida, apóstolo? Não sei. Você preparou o cordeiro? Ou você acha que não é assim? Outro dia chegou uma pessoa para mim: nossa, que unção maravilhosa, senti um arrepio em tudo. Falei: cuidado, irmã, pode ser pombagira. Nossa, eu não estou endemoniada. Ah não? Vem aqui. Botei a mão. Ou é Deus, se for Deus fica, se não for, aparece agora. Aí a pomba manifestou. Tem um arrepio, é outro, né? Ah, mas eu sempre fui na igreja, eu nunca manifestei. É claro, porque você sempre viveu ao custo dos outros e não ao custo de preparar um cordeiro para passar na porta.
Você sempre viveu à custa do que o outro vai fazer um milagre. Aí vamos lá, porque aquela igreja tem um camarada que ora. E Jesus, e o Senhor estava falando para Moisés: manda o povo preparar um cordeiro, manda o povo ir atrás. Imagina, irmão, eles eram escravos. Aonde arrumar 100.000 cordeiros? Imagina o faraó, pensa, imagina o faraó, chegou um conselheiro e falou assim: faraó, tem um povo louco, aquele povo louco dos judeus, escravos, estão todo mundo preparando um cordeiro. Sabe qual era o poder do cordeiro? O poder do cordeiro é para destruir com sangue a maldição que o Egito tinha sobre as pessoas. Sabe qual é o poder do sangue do cordeiro hoje? Revelado no Mashiach na cruz, porém tipificado, por isso que você vai ver daqui a pouco. O poder desse sangue é para você viver Pessar, viver libertação. E libertação não acontece do dia para a noite. Libertação requer que você vá atrás de um cordeiro. Libertação requer que você tenha disposição para aquilo. Quantas não são as pessoas que procuram os pastores aqui da igreja? Eu não consigo vencer. É claro, vem na igreja de vez em quando. A libertação, ela começa e ela continua e ela termina quando nós somos verdadeiramente libertos, ou quando você é levado ao céu pela morte, ou quando o Mashiach voltar. Todo dia você precisa se libertar de você mesmo. Parou, pensou e já pecou. A gente vai fazer um ato profético daqui a pouco, mas você precisa entender assim. Estou preocupado em pregar muito não, que eu venho pregando há 1 mês sobre isso, cada dia um pouquinho. Qual que é o poder do sangue? O sangue é tão violento que o Senhor usa estampa, põe na porta. Não é na porta da cozinha lá do fundo, põe na porta principal. E não é de qualquer jeito. Mata o cabrito, mata o cordeiro, e o sangue que fica ali tem poder. Por que cordeiro? Tem aula que eu já expliquei sobre isso. Assista. Por que cordeiro? Por causa de uma influência, por causa de um cabrito, por causa de um demônio que incorporava no faraó. Agora preste atenção numa coisa para você entender. Por que a morte dos primogênitos? Que Deus ruim! E não era só a primogênito das pessoas, a primeira vaquinha, todos aquilo que era primeiro, tudo aquilo que era primeiro ia morrer. Você tinha lá um boi e uma vaca, pariu um bezerrinho, o primeiro morre. Por quê? Preste atenção numa coisa. Se para o Egito cada deus representava algo, o próprio faraó era um deus para eles. Faraó incorporava o deus Ra. Se faraó incorpora o deus Ra, o filho de faraó também incorporava. Está começando a entender onde eu quero te levar? Se o filho de faraó incorporava, o que Deus está dizendo? Eu vou mostrar que quem manda sou eu, e aquilo que é primeiro seu vai morrer. Só que Deus dá uma estratégia para nós. Você recebe estratégia todo dia que você ouve ou você assiste algum vídeo dessa igreja. Todo dia você recebe uma estratégia. A estratégia do povo era: prepara um cordeiro. Imagina Moisés subindo lá, chamando os responsáveis pelas tribos. Aliás, chamando alguns, isso é depois, chamando alguns lá e avisa todo o povo escravo aí que tem que preparar um cordeiro. Aí a coisa foi replicando, É o telefone sem fio que mais deu certo, foi Moisés falando do cordeiro. Ninguém errou, porque a voz veio do eterno, não vem de homem. Todo mundo preparou um cordeiro. Imagina, todo mundo tinha um cordeiro lá. Preparem ele, e no dia 14 mate e passa nos umbrais da porta. Se é hoje, cadê os pastores? Se é hoje, a gente ouviria assim: Deus não me revelou isso, irmão, não vou fazer. Morre então. É ou não é?
Não, eu preciso de 3 confirmação. Vou ligar para o profeta João. Olha, recebi uma palavra aqui do Moisés. Me confirma, vaso. Aí vem do outro lado. Diarreia, irmão, vai no banheiro. Moisés não tinha tempo de ficar discutindo, porque ele estava dizendo em nome do grande eu sou. A ordem é essa: prepara um cordeiro, quem quiser viver, prepara um cordeiro, coloca na porta principal assim, porque o anjo da morte vai passar. E aonde for identificado, preste atenção, aonde foi identificado sangue, o anjo pula. Os antigos crentes aqui, Mambel, que nasceu na igreja. Quem mais antigo crente aqui? Quem tem mais de 30 anos de crente? Pouca gente, 30 anos, né? Os mais antigos sabem que antigamente você falava assim: ah, eu sou evangélico. Pelo amor de Jesus. Você era metralhado para tudo quanto é lado. Você podia ser da macumba, mas não falava que você era crente. Eu fui envergonhado na escola. Diziam assim: ah, o crentinho não pode nada. Crentinho, por que muita gente, você vai na cadeia, fazer trabalho na cadeia, só tem gente com o nome de Estevão, José, Pedro, tudo filho de crente. O grande problema é que o povo estava sendo massacrado. E aí agora Deus dá uma estratégia: ei, mata um cordeiro. E matar um cordeiro, irmão, é a mesma dificuldade que você tem para pegar ônibus com seu filho, pegar Uber. Você tem que correr e vir para a igreja. Isso é a força do cordeiro. Eu não estou dando indireta para ninguém, eu estou te ensinando. O cordeiro levou força para fazer. Matar o bicho levou dinheiro, imagina. E não era tudo barato não. Não comprava no iFood. E só esperava o cordeiro. O grande problema é quando você vê essa cena aqui, que eu quero projetar agora para você. Eu ia ler uma coisa, mas não vou ler mais não. O grande problema, pega aqui para mim, Claude. Tira aqui para mim. Tira alguém aqui. Vou tirar tudo, ó. Avisa lá a escolinha que já eu quero todos aqui. O grande problema é que quando você olha para essa cena aqui, você acha que é só uma cenografia bonita. Ah, que porta amarela bonita. Olha que coisa linda. Ou outros podem dizer: ah, de novo essa porta. Já olhei para ela o ano inteiro, ano passado. Só que a porta representa Jesus. A porta representa o Mashiach. A porta representa o espaço difícil que você tem que passar para ser crente. A ordem foi dada: diga ao povo para preparar um cordeiro. Ai, mas sabe, eu chego cansado, não vou para a igreja não, estou moído. A ordem foi uma. Ah, eu não tenho dinheiro. Vem de a pé. O menino lá tá vindo de a pé lá do Dique, ó. Aproveita e já emagrece. Quem mora no Dique dá carona para ele. Tá vindo de a pé, sai 2 horas antes para chegar aqui no ensaio 3 horas da tarde. Sai daqui 8 horas, 9 horas para chegar 9, 11 horas em casa, 10 horas. Não tem? Vem a pé. Ai, tô cansadinho. A ordem foi dada: mata um cordeiro. Moisés não... Eu imagino que Moisés deve ter ouvido: ai, mas estão falando isso, estão falando aquilo. O Eterno disse: mate um cordeiro. E pronto. O segredo é que quando a gente vê isso, a gente tem que dar graças a Deus que a nossa vida é fácil. Você aperta um botão, vem um cara te pegar aqui, chamado Uber 99, Cabify. Você aperta o botão, você paga. É ou não é? E o sacerdote naquela época teve que pegar um cordeiro. Algumas pessoas vão dizer: ah, mas nós vivemos no tempo da graça. Tudo isso tipifica que eu estou falando de Yeshua. Eu não estou usando o Velho Testamento para voltar lá. Eu estou falando de Yeshua. E Yeshua é a porta. Yeshua é o sangue.
A nossa Páscoa é quem? A nossa libertação é quem? Yeshua HaMashiach. A ordem era: matem um cordeiro, comam o cordeiro, certo? Matem um cordeiro, comam o cordeiro, comam rápido, porque amanhã haverá saída, haverá libertação de vocês. E a gente fica: que legal, eu vou na igreja. Você vai na igreja para quê? Você tem que parar de ser evangélico. Você tem que ser filho de Deus. Agora tem gente que parar de ser evangélico. Graças a Deus eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Sabia? Vou escandalizar alguns agora. O apóstolo não é evangélico. Uma denominação, uma nomenclatura não pode minimizar o que Mashiach fez por mim. Não pode. Se você minimiza, é porque você não é liberto. Se você entra dentro de um clubinho: eu sou espírita, sou espiritualista, sou kardecista, umbandista, católico, batista, sei lá. Se você minimiza, você não descobre o que o Mashiach fez verdadeiramente. E Ele é a porta que me salvou. Ele é a porta. Ele é o sangue que, quando o anjo da morte olhou e disse assim: esse eu mato, esse eu não posso matar. Você já foi em enterro, aonde aquele enterro parecia que todo mundo estava feliz? Aí você fala: por que está todo mundo feliz? A tristeza do morto morreu, mas está todo mundo feliz. Uns tocam o shofar no enterro, porque ali está o anjo do Senhor guardando o corpo. Agora já foi em enterro, onde parece que assim, que o povo chupou limão sem açúcar, uma cara estranha. Você fala: Jesus Cristo na terra. Ali o anjo da morte está lá para levar o corpo. É exatamente isso que aconteceu no Egito. Deus disse assim: Faraó, você acha que você é Deus? O filho vai ser morto para você, para eu provar para o povo que o povo, e tem que entender que você não é Deus não. Aí existem problemas gigantes que não muda a vida. Deixa eu só falar uma coisa para você. Faz um teste aí. Olhe para as luzes, você não vai conseguir ver as luzes direito. Tá tudo fumaçado aqui, não tá? Olha para a luz da sua casa. Você consegue olhar a luz? Olha a luz. Olha para cá. Isso é a presença de Deus. Shekinah em cima de mim aqui. Em cima da igreja. Está aqui. Você precisa andar numa dimensão que as coisas acontecem. Tem gente que está assim: Explica para ele, Bruno, depois. Explica depois para ele, Neto. O que está falando? Hoje eu recebi um testemunho. Eu passei a madrugada aqui na igreja. E o irmão, cadê o Zé? O irmão Zé veio me buscar aqui, que está trabalhando em casa, me pegou aqui de manhãzinha e a gente foi para casa. Aí ele falou assim: nossa, a hora que você entrou no carro, me deu uma alegria. Fiquei anestesiado. Falei: pelo amor de Deus, não bate o carro, irmão. Vai firme e segurança até em casa. Sabe por quê? Quando você sai da presença de Deus e toca alguém sem você falar nada, a glória cai. Foi, não foi, Zé? Pois você pergunta lá para ele. Você tem que ser assim. Só que não, você sai da sua casa murmurando. Você sai da sua casa reclamando. E esquece que o cordeiro morreu e foi imolado, sacrificado, e a porta está lá. Aqui é propriedade de... As pessoas têm que olhar para você e falar: nossa, você está vermelho. É o sangue. É o sangue. E o sangue do cordeiro quebra, destrona uma multidão de pecados. O sangue do cordeiro quebra. Não é a sangue de bode na macumba, na feitiçaria, na magia negra. Os egípcios, eles eram expert em macumba, magia negra. Só que o que o Senhor usou? Coloca sangue na porta.
Tem pessoas que vão falar assim: ah, é muito difícil. Exatamente isso, tem que ser difícil, porque se fosse fácil não é sangue. É preço de sangue. Sangue. Pensa um pouquinho aí. Você que já reclamou de tanta coisa, sabe? Tá difícil, irmão. É, mas o cordeiro foi morto. Ah, eu tô cansado. Mas o cordeiro foi morto. Foi morto o cordeiro. Pensa um pouquinho aí. Minha vida não muda. É hora de preparar cordeiro. É hora da sua vida verdadeiramente, ó. Set my